Olá, meu amigo Valbert Dourado, muito boa tarde para você, muito boa tarde aos amigos ligados aqui no Rota do Dia. Bom, Valbert, eu tenho dois destaques aqui do nosso Portal Dia e o primeiro deles eu começo, claro, repercutindo, Valbert, mais um desdobramento envolvendo aí a vereadora Tatiana Medeiros do PSB. A informação que eu trago lá no portaldia.com, Valbert, é que a Comissão de Ética, atenção pessoal, da Câmara Municipal de Teresina vai decidir se caça ou não o mandato da vereadora. Essa informação foi publicada agora há pouco no portaldia.com, inclusive agora está passando algumas imagens da vereadora. Lembrando, Valbert, que esse requerimento ele foi protocolado na semana passada justamente para a instalação da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. A gente lembra que a vereadora Tatiana Medeiros ela foi presa na última quinta-feira pela Polícia Federal sob suspeita de envolvimento com facção criminosa e de ter supostamente utilizado dinheiro de origem ilícita para financiar a sua campanha no ano legislativo, no legislativo do ano passado, o pleito de 2024. Lembrando, Valbert, que esse requerimento ele foi protocolado ainda na sexta-feira pelo vereador Pedro Alcântara, do Progressistas. E neste documento, o parlamentar requer que o presidente da Câmara, junto com o plenário, aprove, portanto, a criação da Comissão de Decoro Parlamentar, tendo em vista a prisão da vereadora, justamente para poder fazer essa votação e decidir se ela vai, então, perder um mandato ou não, tá bom? Valbert, a gente também lembra que, além do inquérito criminal, Tatiana também responde ao inquérito judicial perante o TRE, que é o Tribunal Regional Eleitoral, na investigação desse apoio financeiro de dinheiro, portanto, ilícito, segundo as investigações da qual a vereadora faz parte. A gente lembra também, Valbert, que nesse exato momento ela, claro, está afastada das suas funções por conta da prisão, mas ela está recolhida na Sala de Estado Maior, que fica lá no quartel do Comando Geral aqui da Polícia Militar, que é o QCG. Essa Sala de Estado Maior, Valbert, é um direito garantido justamente pela vereadora ser profissional da advocacia nas prerrogativas aí, portanto, da OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil. Ela, além de ter a formação em direito, ser advogada, ela também, portanto, exercia o ofício da profissão e, portanto, ela está nessa Sala de Estado Maior lá no QCG. Então, Valbert, a gente está acompanhando todos esses desdobramentos sobre esse caso, Tem muita coisa que ainda vai acontecer, principalmente aí se a vereadora vai ou não perder o mandato, segundo aí essa criação que ainda deve acontecer, portanto, lá na Câmara Municipal. Valbert, ainda com relação a esse assunto, só para eu finalizar, a informação de hoje pela manhã é que o vereador e presidente da Câmara Municipal aqui de Teresina, que é o Enzo Samuel do PDT, ele afirmou, Valbert, que a Câmara deve fazer uma consulta junto ao TRE, justamente para poder saber quem será o suplente, possível suplente, para assumir o cargo lá na Câmara, no caso a cadeira deixada por Tatiana Medeiros. A gente tem informação até agora de que quem deve assumir, portanto, a suplência da vereadora deve ser, portanto, o Leônidas Júnior, que é do mesmo partido dela, o PSB. Então a gente está acompanhando, Valbert, porque são muitos desdobramentos lá na Câmara Municipal, seja a criação da Comissão de Decoro para caçar ou não o mandato da vereadora e também quem vai ser aí o suplente dela em caso de cassação, Então são muitos desdobramentos e lá no portaldia.com a gente está acompanhando todos eles. Bom, aguardar o desfecho dessa história, não é, meu amigo? Isso, Valbert, porque são muitos desdobramentos. Ainda vai acontecer, viu? Exatamente, principalmente com relação à suplência, muita gente se pergunta, quando o Leônidas vai assumir, o Leônidas Júnior, do PSB, mas, Valbert, é um trâmite muito grande. Ainda precisa aí, junto ao TRE, saber se ele vai ter que aguardar os 60 dias previstos na legislação, se pode ou não assumir de maneira imediata. Então, assim, são muitos desdobramentos. A vereadora ainda nem sequer foi cassada, Está ainda no processo de criação dessa comissão, justamente para avaliar ou não se ela, portanto, terá um mandato cassado. Então são muitos desdobramentos que a gente tem acompanhado, porque tem que seguir a legislação e também o que determina a justiça, Então, assim, são muitos desdobramentos que precisam ser analisados e a justiça está acompanhando de pertinho o caso também. E, Jorge, é muito delicada essa situação, porque, assim, se aquela casa tem um número X
de vereadores que precisam decidir aí o destino, digamos assim, da nossa cidade, está faltando independente da situação, eu que sou leigo no assunto, para mim, independente tipo, se ela fosse se afastar 2 meses para fazer um tratamento de saúde, são 60 ou 120 dias? São 60 dias. Se ela fosse se afastar para um problema de saúde, se ela fosse se afastar para alguma outra situação, com certeza o primeiro suplente iria assumir. Entendeu? Então, independente da situação, ela vai estar ausente da casa. O ideal, né? Eu que sou leigo no assunto, é que o suplente assumisse enquanto ela resolvia a situação dela lá. Mas, por isso mesmo que o presidente da casa, o vereador Enzo Samuel do PDT. Enzo Samuel está consultando aí o TRE para ver se há essa possibilidade do primeiro suplente assumir. Eu leigo no assunto, para mim ele assumiria, mas vamos aguardar o desfecho, né? Pois é, até porque, Valbert, tem a questão da ampla defesa também que precisa ser, né, analisada em todo esse contexto, né? A gente sabe que os advogados da vereadora estão à frente do caso, mas o processo ainda corre na justiça, né? Então são todos uns trâmites. A justiça primeiro precisa determinar quais serão as medidas a serem tomadas e depois, né, a suplência, enfim, o primeiro suplente vai assumir. Então, assim, é um processo que roda aí, circula em 2 esferas, né? Tanto na criminal, pelos processos que a vereadora vai responder com relação ao caso em si, como também a justiça para saber da cassação, para saber, por exemplo, se esse suplente já deve assumir ou não, se ele precisa de fato aguardar os 60 dias, enfim, são aí muitos desdobramentos e demorados, né, pelo visto, já que a justiça aí está juntamente andando com os processos para saber de fato quais são as medidas que serão tomadas. Então, assim, o fato é que aqui no portaldia.com a gente está acompanhando cada desdobramento desse caso, porque assim, Valbert, a gente acompanha desde a movimentação da justiça, né, o que vai ser feito, como também a questão da legislação eleitoral e o que ela determina com relação ao caso da vereadora. Então, assim, a gente tem acompanhado cada dia esses desdobramentos acontecerem no portaldia.com. Bom, Valbert, seguindo com o próximo destaque, olha só, tem uma informação aqui que a Zona Norte de Teresina, atenção, você da Zona Norte, a zona em si, ela lidera, Valbert, os chamados da Defesa Civil durante o período chuvoso aqui na capital. A gente tem visto nos últimos dias muitas chuvas aqui na cidade de Teresina. Essas chuvas são torrenciais, né? São de grande volume e a gente tem informação lá no portaldia.com que a Zona Norte da capital, portanto, lidera esses chamados feitos à Defesa Civil. Só para a gente ter uma noção, Valbert, olha só, em 3 meses foram feitos cerca de 189 atendimentos na capital relacionados a alagamentos em áreas de risco. Então, assim, Valbert, são muitos dos casos, são imóveis que são invadidos pela água, são rodovias e ruas que ficam completamente intrafegáveis, além de outros danos, como, por exemplo, árvores que caem, enfim. A Zona Norte de Teresina, de fato, é a que mantém aí o maior número de atendimentos, seguindo da Zona Sul, Leste e Sudeste. Então a gente tem esses dados lá no portaldia.com. E também, Valbert, essa maior incidência, segundo a Defesa Civil, diz respeito aos imóveis residenciais, né, que sofrem bastante com alagamentos. E lá no portaldia.com a gente também tem todos esses dados. Olha só, Valbert, essa foto é lá da Avenida Joaquim Nelson, na zona sudeste de Teresina. Por lá, Valbert, infelizmente, todas as vezes que chove, a situação fica dessa maneira. Olha só, totalmente intrafegável. Esse é um trecho mais baixo da Avenida Joaquim Nelson, onde funciona um córrego normalmente, né? E quando há esse grande volume de chuva, fica dessa maneira como os nossos telespectadores podem acompanhar aqui nas imagens. Inclusive, no início desse ano, alguns moradores ali da região, Valbert, chegaram a pescar nessa região, né? Pegaram ali alguns peixes, jogaram a rede, puxaram ali e de fato veio peixes por conta dessa região que é bem complicada na zona sudeste da nossa capital. Então, águas do rio Mandacaru aí, viu? Isso, Valbert, exatamente. E o mais interessante, digamos assim, né, se há interessante se falar nessa situação, é que fica dentro da cidade de Teresina, né? E assim, todas as vezes que chove, esse praticamente já é um problema crônico lá para os moradores da zona sudeste, fica desse jeito. Inclusive, esse homem aí se arriscando, foi um flagrante que a nossa equipe aqui conseguiu quando foi apurar essa situação em loco. Então, assim, Valbert, a gente precisa ter muito cuidado. As empresas que estão sendo afetadas aí
por essas águas são grandes empresas aqui de Teresina, viu? Sim, sim, Valbert. E já é uma situação que não é de hoje, né? Se a gente for analisar, já são aí mais de 5 ou 10 anos, se duvidar, né? Já é uma situação que já está bem crônica e, claro, a gente vê aí que também não é só a ação do homem em si, mas da própria natureza, né? Que passa ali de certa forma. Então, assim, Valbert, a Defesa Civil alerta, só para eu finalizar aqui, que, de fato, essas regiões de risco aqui na cidade de Teresina precisam de uma atenção maior. E também a população pode acionar a Defesa Civil em casos emergenciais. Então, você aqui que está nos acompanhando, as chuvas não vão parar por aqui, elas são torrenciais, como eu falei. Então, assim, é necessário, em casos de emergência, acionar a Defesa Civil. E lá no portaldia.com a gente traz para você todos esses dados sobre esses chamamentos, né, feitos à Defesa Civil nesse primeiro trimestre desse ano. Valbert. Muito obrigado, meu amigo Jorge Machado. Você ficou em qual colocação na corrida? Meu amigo, eu não corri. Não, foi só trabalhar, né? Mas eu vi que os nossos amigos aqui do Sistema Dia de Comunicação, rapaz, alguns que nem corriam, né, fizeram boa colocação. Eu fui o percurso 3 vezes. Foi? Você? Eu vi que você cruzou a linha de chegada. Eu quase não aguentava fazer nem a primeira, Jorge. Eu vi que você cruzou a linha de chegada bem suado, rapaz. Depois foi tomar uma aguinha, comer uma melancia, né? Eu vi, parabéns, rapaz. Aí pros nossos amigos aqui que se descobriram aí como atletas no último sábado aí no nosso primeiro circuito de corrida aí. Temos dia de comunicação. Pois é, tá todo mundo falando bem, então realmente foi uma verdadeira festa da saúde e, claro, da promoção do esporte, que é o mais importante. Olha aí, obrigado, viu, Jorge? Até a próxima. Valeu, meu amigo.